Olá, seja muito bem-vindo ao canal Mundo Compartilhado. Eu sou o José JR e tô aqui hoje, de novo, com a Jéssica Ferrari e o Douglas Mônaco pra gente bater um papo maravilhoso sobre a palestra que ela falou sobre Homo Sapiens Sapiens, né? Acertei, isso, né? Isso. E a gente vai bater um papo aqui, um papo normal, como vocês já conhecem, a gente vai trocar uma ideia. Então, boa noite, Jéssica. Tudo bem? Boa noite, galera que nos assiste. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Muito obrigada pela oportunidade. Nada. Para quem não viu aí a palestra, vai estar aqui em cima em algum cantinho aparecendo aí, clica aí para você assistir, foi muito boa. E Douglas, boa noite, cara, tudo bem? Boa noite, pessoal. Que palestra fantástica foi essa? Olha, eu estava anotando aqui, é muito incrível. Eu participei 12 anos de um time, onde cada momento dessa palestra que você comentou, Jéssica, eu vi cada situação, cada coisa assim, que eu tava aqui rachando o bico. Eu falei assim, nossa, é desse jeito que acontece mesmo. Vai ser muito bacana esse bate-papo. Bom, vamos lá. A palestra, resumindo, só para quem não sabe, esse livro aqui, ou uma outra capa que você possa ter, eu tenho a versão aqui da Campus, mas esse livro aqui, As 5 Desafios das Equipes, do Patrick Lencioni, ele é um americano. Para quem não leu, leia, é muito bom. E a Jéssica trouxe uma reflexão maravilhosa, trazendo algumas dos filósofos que eu adoro, assim, conheço alguns. E o papo vai ser bem legal. Então a gente vai falar sobre isso aqui. Se você não viu, como eu falei, clica aí e assiste a palestra. Muito boa. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Abrir aí a mente, como sempre, compartilhando o conhecimento e aprendendo junto com todo mundo. Beleza? Então vamos lá, vamos bater um papo aí. Primeiro eu queria perguntar o seguinte, Jéssica. Bom, faz uma apresentação resumida aí para quem tá vendo só esse bate-papo primeiro. E aí eu já tenho várias perguntas para te fazer. Vamos lá. Eu sou a Jéssica Ferrari, sou linha de Agile Coach. Eu sou formada em ciência da computação, já fui desenvolvedora, analista de operação, mas a questão das pessoas, né, como elas funcionam, como elas se comportam, sempre me chamou muita atenção desde criança, né? Então, eu fui para a área de tecnologia, fiz ciência da computação, mas o bichinho ali das pessoas, da gestão, me mordeu. Eu acabei indo completamente para agilidade, para Lean, e hoje eu faço uma pós em neurociência e comportamento, né? E que dá um bind muito legal quando a gente fala de troca de cultura, de Lean, de ágil, e me traz muitas reflexões muito loucas. Quando eu estava lendo o Patrick Lencioni, eu fiquei louca, assim, eu notei várias coisas. O meu livro é todo pintado, é um negócio muito louco, porque as coisas começaram a fazer um bind tão incrível, assim, que foi muito, muito legal. Eu também sou uma das organizadoras do Agile Campinas e Região, que é uma comunidade aqui da área de São Paulo, né, do estado de São Paulo. E eu também tenho um blog, jessicaferrari.org, onde eu faço essas viagens de psicologia, filosofia, neurociência, com Lean, com ágil. Fica aí o jabazinho para vocês irem lá. Show de bola. Bom, mais uma vez, muito obrigado aí por ter aceito o convite nosso. E, bom, primeira pergunta da onde como é que surgiu a ideia de juntar o Patrick Lencioni, né, as 5 disfunções lá dos times, e você fazer essa análise que você fez? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, cada um, mas da onde veio essa ideia? Pô, isso aqui é um conteúdo, deixa eu juntar e trazer um... Foi muito louco, assim, porque eu sempre gostei muito dessa parte de sobrevivência. Eu era aquelas crianças que ficavam assistindo Discovery Channel, essas coisas tudo, né? Então, eu sempre tive muito contato com isso, né? Com o efeito manada, com esses mecanismos. Eu gosto muito de mágica, né? Ilusionismo. E aí também tem uma pegada ali, um pouquinho de neurociência, de você fazer a pessoa olhar para cá, enquanto você troca a carta para lá. Então, foi muito automático, assim. Eu comecei a ler e aí aconteceu um pouco que o Douglas falou. Algumas situações do cotidiano começaram a aparecer na minha cabeça e eu falei, não, mas peraí, isso aqui tem a ver com isso. Que tem a ver com isso, fiquei muito louca, assim. Acho que eu tenho um caderno de anotações, eu acho que foi, assim, pelo menos metade dele só de anotação, que eu fui lembrando de coisas que aconteciam, assim. E aí eu falei, dá pra montar um negócio aqui, legal, né, pra mostrar pras pessoas, e elas entenderem que eu sou meio louca e eu gosto disso daí. Mas foi mais ou menos assim, parece até
é uma viagem muito louca, né? Foi muito louco, assim. Foi bem interessante. Foi uma viagem. Legal. Então vamos entrar nessa viagem com todo mundo. Vamos falar um pouquinho aí. Douglas, quer mandar a primeira pergunta para ela? Senão a gente começa Nossa, a cada ponto aqui, isso aqui vai demorar umas 2 horas. Então Jéssica, vamos fatiar, então. Vamos fatiar? Tá bom, Então, para quem não fatiar. sabe, são 5 disfunções. Então a gente vamos falar da primeira. Aí a gente Falta de confiança. Que é a falta de confiança. Então vai lá. O que a gente vai... Eu tenho aqui as minhas aqui, eu quero saber que... Eu fiz um script mais um pouco diferente do que eu tava falando. Eu vou fazer o meu script, aí você vai fazendo o seu, então. Pode ser? Bora. Pode ser assim? Vai, vambora. Jéssica, efeito manada. Questão de sobrevivência. Como que a gente encontra isso, né? Eu li o livro do Paul Ekman, A Linguagem das Emoções, e ele fala bastante sobre o nosso instinto de sobrevivência. Né? Então, de tudo que a gente faz mesmo para primeiro sobreviver. Nem se você pegar Maslow, por exemplo, a pirâmide de Maslow, primeira, elas são as necessidades fisiológicas, porque senão não te adianta um carro, um apartamento, se você não sobrevive. Então, nos times, não adianta você pegar um negócio de liderança, sendo que ninguém gosta de você, todo mundo te odeia, você não consegue trabalhar num time, né? Então, como que a gente, às vezes, adota padrões que não são os nossos, mas por questão de sobrevivência, né? Pelo efeito manada. Como que você viu, na sua experiência aí, que você já encontrou nos times isso? Olha, é legal que na palestra, por exemplo, tem a questão da fofoca, né? É um pouco do que eu passei em uma experiência numa empresa. Gente, eu detesto fofoca. Eu detesto, assim, com todas as minhas forças. E aí eu acabei, né, indo trabalhar numa empresa onde todas as conversas eram sobre fofoca. E aí, uma hora ou outra, eu tava lá no meio também e como que eu vim parar aqui, cara? Não, volta. Volta. E eu percebia muito nitidamente, assim, que quem era do grupinho de fofoca tinha mais tempo de carreira, tinha oportunidades melhores, tinham relacionamentos melhores do que os que eram fofocados, né? Então, é também uma forma de você copiar o comportamento para você ter algum tipo de sobrevivência dentro do grupo, né? E eu acho que quando a gente fala de empresa, é pior ainda, porque a gente está falando de algo que nos traz dinheiro, né? Para a gente pagar as nossas contas, pagar os nossos boletos. E aí, então, eu acho que starta isso muito mais forte na gente. Talvez se a gente tivesse em um outro grupinho, sei lá, talvez uma ONG, alguma coisa assim, talvez a gente não fosse tão tendenciado. Mas ali é questão de sobrevivência, né? Você precisa do dinheiro para pagar as suas contas. Então, é muito interessante e é muito forte, cara. É um negócio monstruosamente forte que está muito impregnado na gente. Você acha que isso, então, o comportamento do efeito manada não tem como não passar por ele? É um processo de quem entrou na empresa, ele vai passar por um processo manada? Eu acho que sim, porque imagina, você precisa participar daquele grupo, né? Então imagina que você está num time lá de 7 pessoas, 7 a 9 pessoas, né, do ágil que a gente está acostumado. Talvez você não precise ser exatamente o cara ali que vai almoçar com todo mundo, né, que segue a mesma rotina, mas talvez naquele momento que você está ali, eles estão fazendo um comportamento que talvez você não aceite, ou você vai ficar muito na sua, e aí você vai ser sempre aquele cara ali do grupo que, tipo, não fala, ou que não está muito junto com o grupo, e é uma forma até do grupo tirar você de dentro do grupo, né, de certa forma. Ou então você vai acabar interagindo ali no grupo de alguma forma e copiar o comportamento. Eu acho que dá, mas em alguns momentos você não vai conseguir 100% seguir ali e não copiar o comportamento que o grupo está tendo. Tem muita situação de pessoas que às vezes são colocadas em grupos, né, grupos de trabalho, squads, times, e acabam ou sendo desligadas porque não fizeram, né, muito sentido ali para o comportamento do grupo, ou até sendo trocada de grupo, né, de time, porque não deu muito certo. E aí aquela pessoa que rendia super pouco é colocada em um outro time e começa a render super bem e dá tudo certo, né? Então também é um resultado aí do efeito manada que a gente tem.
Muito legal. Porque eu tava pensando aqui quantas vezes eu entrei na manada, né? Eu, com certeza, nós todos, né? Mas o que ela falou, o que a Jéssica falou, eu achei interessante, porque assim, efeito manada. Mas se você escolhe qual manada você vai querer seguir. Né? Então, isso é muito importante. Porque se você pega, por exemplo, no Enneagrama, a gente fala sobre as personalidades. Tem uma personalidade que ela não gosta de estar em manada. Ela prefere ficar só. E é assim que ela produz. Porque se ela for colocada em manada, aí que ela não produz. Eu conheço muita gente assim. É aquele cara que tá isoladinho lá no pulmão. Deixa ele, que ele é bom, ele faz, mas deixa ele lá, né? E a gente tem até alguns... acho que eu vi o diretor da Atari, ou o presidente da Atari, o dono da Atari na época, falando do Steve Jobs, que ele tinha essa... E talvez ele encaixaria nisso isolado, né? Porque se ele trabalhasse com os outros, dava chabu. Então ele tinha que trabalhar à noite, onde não tinha ninguém na sala, aí ele fazia as coisas. Né? E ele teve essa sacada de fazer isso com ele, né? E assim, outras pessoas, né? Isso, mas aí se você pegar o Steve Jobs, por exemplo, ele não conseguiria ficar no cafezinho da fofoca, por exemplo, né? Fazendo uma ideia. Mas a galera que pensava fora da caixa e produzia de uma forma diferente, ele seguia aquela manada, né? Então ele se dava bem naquele grupo. Como que a gente acaba escolhendo a nossa manada, mas de acordo com o que a gente acha que é sobrevivência. Porque eu também já vi muitas pessoas nos times assim, que eu participei, ele era mais importante ser aceito do que estar numa manada que faz ele performar. Que talvez não aceitava ele tão bem, que ia cobrar dele um pouco mais, que era uma outra manada. Né? Então, você acaba escolhendo a manada que para você é importante, né? O que é sobrevivência para você. Né? Sim. É tipo aqueles times, né, que cada um vai almoçar com um grupo diferente, eles nunca almoçam juntos, né? Cada um tem o seu grupinho e eles só convivem ali no dia a dia para fazer o trabalho e ponto. Eles não interagem mais do que isso. É interessante. Aí gera a harmonia artificial, até que você comentou, né? Exato. Eu trabalho com time, mas na verdade eu tenho a minha vida, eu tô ali só para os meus colegas de trabalho, né? Os colegas de trabalho. A hora que você falou isso, da harmonia artificial, eu ouvi exatamente isso. Exatamente, sabe? Parece que ninguém fala nada. Tá um clima pseudo-agradável, não. A gente não tem problema. Mas todo mundo sabe que internamente o negócio não funciona, né? Muito legal. Eu gostei também num comentário, eu não sei se depois você quiser voltar em algum ponto aí, mas você falou do parquinho, né? Quando você deu o exemplo do parquinho, eu falei, putz, do parquinho. E aí agora é um exemplo assim que quantas vezes eu fui dominante, quantas vezes eu fui dominado, quantas vezes eu fui dominante opositor, né? Que foi o que você colocou. E a pergunta que eu faço, isso é ruim, ser dominante? Pergunta complexa. Eu acho que depende, né? Essa resposta é a saída. Essa foi boa. Depende. Porque você vai ter aquele dominante que vai puxar o time, né? E o time vai performar mais. Precisa ter o cara ali tocando o bumbo, de certa forma, né? Puxando o time ou ajudando o time se auto-organizar, né? Mas tem aquele dominante, mesmo sendo o não opositor, né? Que às vezes ele vai calar as pessoas porque ele é um dominante, ele tem espaço para falar. Né? É aquele dominante que, sabe do exemplo da reunião, né? Tá todo mundo querendo a opção A. E aí vem um e fala a opção B. E aí, às vezes, ele nem dá espaço para as outras pessoas falar. Esses dias eu estava numa reunião interessante e você consegue ver nessas grandes reuniões quais são os dominantes, né? E aí ele se percebeu. Eu falei, não, peraí, pessoal, eu não vou falar mais. Falem vocês agora, eu vou ficar quieto, porque só eu falo e eu quero ouvir vocês também. Então, isso é um comportamento bacana, né? Você precisa ter o cara puxando, muitas vezes, né? Tem vários times que não funcionam tão bem sendo auto-organizados e tal, mas é importante que o dominante deixe, né, os dominados e até os opositores falarem, né? Porque senão acaba tendenciando sempre o time para um lado só e cria a harmonia artificial. E aí talvez ele seja um dominante meio odiado ali no grupo. Que a gente também fala o trombone, né? As pessoas são meio trombones, falam muito. Apesar que eu não gosto muito dessa analogia, porque apesar do trombone, né, bom ser alto,
musicalmente falando, ou tecnicamente falando, as ondas do grave é menor do que do agudo. Então, quem é flauta, na verdade, dói mais do que o trombone. Mas, tudo bem, deixa aí né, quem é o trombone e quem que é a flauta, né? Porque a música é mais suave, né? Não é tão pesada. Mas o ponto é como a gente pode praticar na vida pessoal também a questão de ser trombone ou ser dominante, né? Porque tem gente que não é dominante e não tem esses perfis. E às vezes você precisa que ele dê esse passo de algum momento da vida ou do trabalho, ele tenha características ou tenha aquela atitude de ser dominante para o problema, né? Como que a gente estimula? Alguém tem uma ideia aqui pra gente trocar? Como que a gente pode estimular as pessoas a terem esses momentos que às vezes... E aí acho que é a questão do Enneagrama, né? Que também o Douglas trouxe aqui. Quer dizer, cada um tem um perfil, né? E como estimular para que a pessoa possa sair do perfil dela de ser quietinho, não ser um dominante, e fazer uma atitude dominante. Como é que a gente podia fazer isso? Alguém tem um... Vou deixar essa pro Douglas aí. Eu tenho como... o Enneagrama é uma ferramenta de autoconhecimento, então ela te ajuda muito. Então, na PNL a gente chama modelagem. Às vezes você tem um perfil que você não é aquele que você gosta, né? Que não é o seu perfil dominante. Mas se você passar a conhecer os outros perfis, você passa a modelar os comportamentos, né? Primeiro você tem que pensar como esse dominante pensa, você tem que sentir como ele sente, aí você passa a se comportar como um dominante. Quando você falou dos dominantes do parquinho, eu adorei essa do parquinho, nem sempre o dominante, ele faz por maldade isso, sabia? Isso aí no Enneagrama tem um eneatipo, que a gente chama que é o tipo 8. A gente brinca que é o trator, né? Chega, que todo mundo sabe que ele chegou. E ele faz isso, na verdade, como também uma estratégia de sobrevivência, e para testar o outro. Então eu fico imaginando no parquinho, né? O dominante, ele chega para dominar, mas por quê? Ele te testa para saber se ele pode ser seu amigo. Então ele não tá fazendo na maldade, ele tá falando assim, eu vou te testar, porque se você for forte o suficiente, você serve para ser meu amigo. E para os dominados, ele testa também por quê? Porque ele testa, ele vê que você é fraco, você não vai ser amigo dele. Mas se ele vê que alguém está sendo injusto com você, ele vai te proteger. Então é aquele o dominante que ele vê, ele testa para quem vai ser os amigos, mas ele vê também quem são os fracos, porque ele começa a proteger. No time, provavelmente, vocês já viram isso, né? Aquele dominante que, de repente, ele vê que tem um que é fraquinho, que não sabe se defender, e ele pega e toma as dores do mais fraco. Fala, não, negativo, ele trabalha bem, ele não sei o quê, e é o defensor dele. Então, quando você falou do dominante, eu vi muito o tipo 8 sendo dominante, e os dominados, aqueles que têm uma energia um pouco mais baixa, e esses dominantes opositores, eu me vi em algumas partes nesse, porque eu sempre fui o cara oposto do negócio. Então, a gente vai fazer utilizando A, B e C. Eu falo, não, mas tem D, F, G, H, e também... De acordo com a filosofia do Maurício de Souza, você é o do contra, né? O do contra. Sempre o do contra. E quando um time não tem maturidade para esse conflito, que você falou mais à frente também, aí que saem as mortes, né? Aí que começa a rachar. Então, como que é importante você ter os dominantes, os dominados, os opositores, todos muito bem equilibrados, mas que todo mundo saia vivo, né? Não colocar uma ideia sobre a outra. Zé fala bastante disso. Eu tenho uma pergunta, né? Que você falou do Enneagrama, são 9 ou 8? Eu não me lembro. 9. São 9, né? Por exemplo, o tipo 4, que é o artista... ele é mais voltado, individualista, o artista. Ele não poderia ser um dominante, por exemplo, então? O 4, ele é mais individualista, tá? Então, você tem que pensar muito assim, qual que é o estilo dele? Ele gosta de ser diferente. Então, ele pode dominar por ser diferente. O 8 pode dominar pela força. Um pode dominar pela criatividade, entende? Todo mundo pode ser dominante. Só que depende de em que nível que eu vou te colocar no domínio. Qual que é o seu domínio? Se você for pensar num time, eu preciso de um time que pense em produtos inovadores. Se eu colocar um 8, por exemplo, o 8, ele não é muito criativo, ele é mais ação, ele é o trator, vamos para cima, vamos fazer esse time andar.
Talvez um dominante 7, que é mais criativo e inovador, ele vai trazer coisas, ele vai falar assim, vamos fazer um computador com cabeça de cavalo e pata de ganso. Fala, nossa, não tem, não, mas nós vamos fazer. Então, quando você coloca a pessoa certa do time, né, no lugar certo, ela vai dominar aquilo que é importante para aquele time. Todos podem ser dominados. Agora a gente vai ter que marcar para falar sobre o Enneagrama, porque a galera que tá escutando e que é 1, 2, 3, eu sou qual? É legal. Né? Vai começar legal. Fica aí já o convite. O convite aí. Vamos mandar então. Vamos continuar, porque senão. Mas aí eu queria só fazer uma pergunta para Jéssica aqui, antes da gente sair do parquinho, que eu achei interessante. Jéssica, defina pra gente esse saldo social. Você puxou o pirulito da minha pergunta aqui. Tá lotado aqui, ó. Tá saldo social. Eu gostei do termo, queria que você colocasse isso na prática pra gente. Isso, tem a ver com Pierre Bourdieu, né, que é um filósofo. Eu aprendi lá com Iores e com Matheus Haddad, viu? É como se você, para participar, todo grupo que você participa, você tem um saldo social, né? Que é o que as pessoas te consideram. Então, quanto maior o seu saldo, mais possivelmente elas vão te ouvir, vão ser influenciadas por você e tudo mais. Então, por exemplo, em um grupo eu posso ter um saldo alto, em um outro eu posso ter um saldo baixo, ou porque a galera não me enxerga como uma pessoa bacana ali, ou porque eu acabo não conseguindo me relacionar muito bem, ou porque o que elas consideram como valor para elas eu ainda não estou executando, ou porque eu sou nova, né? Eu ainda não tenho esse saldo para atingir. E aí é interessante que tem sempre um grupinho que uma pessoa nova entra e rapidinho ela é amiga de todo mundo. Já repararam? E é justamente isso, ela acaba conseguindo esse saldo social muito rápido, porque ela consegue entender como as pessoas funcionam ali, de forma consciente ou inconsciente, e ela vai aumentando esse saldo o mais rápido possível, e às vezes em um outro grupo ela não consegue por algum motivo, ou não conseguiu entender as pessoas ali. É bem interessante. Sabe quando você jogava GTA, que tinha aquele marcador que aumentava? Era tipo aquilo lá. Qual marcador do GTA? Porque se for o GTA, eu já comecei a pensar. Qual marcador? Marcador de quê? Tinha, eu acho que era de gangue, que você matava as pessoas, aumentava. Você aumentava o número de aceitação, de respeito, né? Isso, era o de respeito. E aí você ganhava. Então é só o GTA trazendo realidade pra gente aí, né? Aprendemos com o GTA. Esse saldo social eu achei ele bem fantástico, porque exatamente como você falou, tem pessoas que têm um dia de empresa, imagina isso, e de repente o saldo dela fez assim, né? E também o saldo ele vai trabalhar, né? Aquele cara que está 10 anos na empresa também, ele está gastando esse saldo e negativando, né? Então, se ele está jogando uma regra fora daquele time, ele está negativando esse saldo aqui. Exato. Perdão. Aí você imagina, então, uma pessoa tentando colocar as ferramentas no Lencioni ali, mexendo nesse saldo dessa pessoa que tem um saldo alto. Ela não vai deixar. Inconscientemente ou conscientemente, ela não vai deixar. Por isso que a gente protege nossa reputação e a ser competitivo, que é a frase. Exato. Aqui. Muito bom. Olha só. Eu queria passar para um assunto que a confiança. Né, que eu acho que é um dos pontos assim. E normalmente quando a gente fala de confiança, a dificuldade da gente confiar. Né? Acho que é o primeiro ponto. E aí eu queria saber como é que você vê para a gente poder estimular um time, um grupo, ou até pessoalmente falando, dependendo se está na empresa ou não, né? Tudo que a gente está falando, eu estou conectando na vida pessoal, não só profissional, né? Porque isso acho que é uma das grandes dificuldades que eu tive, acho que muitas pessoas falam, como que a gente conquista essa confiança. E a minha visão sempre foi, temos a carta de confiança, ela tem que ser uma carta de duas vias, né? Eu tenho que te dar e você tem que me dar. E aí eu queria que você explanasse um pouco mais sobre a questão da confiança, né? Pra gente poder envolver e até poder conflitar, né? Senão... Sim. É a base, né? O próprio Patrick, no final lá do livro, fala que não é fácil, né, da gente conseguir melhorar a confiança, porque assim, é um mecanismo muito primitivo e muito básico, né, da nossa sobrevivência. A gente não pode confiar
em qualquer um. Tanto que tem famílias que uns não confiam nos outros, né? Então, não é só o laço de sangue ali, é um negócio muito mais primitivo. Para estimular, eu acho que dá poder de voz, né? Se você vai falar que você fala que você vai fazer A, faça A, para a pessoa ver que você realmente tem a sua palavra ali, né? Eu acho que o tipo 7, né, que o Douglas comentou, vai ser um cara que vai ajudar também a galera a ter um pouquinho mais de confiança, porque ele é o justiceiro, se eu não me engano, né? É o cara que está ajudando ali. O tipo 7 ele é mais inovador, a confiança. A confiança também tá ligada ao 8, a segurança ao 6, então tem que ter segurança na confiança. Eu preciso ter segurança no nosso relacionamento. Se eu não me sinto seguro, eu já não vou confiar muito em você, né? Mais ou menos assim. Eu já ia emendar, porque vocês voltaram no Eneagrama. Então, vou parar para, se você quiser, já mais uma vez o convite para os dois para a gente falar sobre esse convite, tá? Vamos lá. Você falou de Nietzsche. Né? O que não me mata me fortalece. E essa frase, eu gosto muito dela, mas ela é tão profunda, na minha opinião, simples e humilde, que para as pessoas entenderem. E aí eu vou trazer um exemplo para que todo mundo entenda. Por exemplo, o feedback, é por isso que eu conecto com ela, entendeu? Que, sei lá, como chegou até você, não vou entrar aqui em detalhes de feedback, a gente pode até depois gravar alguma coisa, falar sobre esse assunto. Quando você chega na profundidade de entender, eu acho, aí vê se faz sentido para vocês, essa frase, qualquer feedback para você vai ser um aprendizado maravilhoso. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Eu sinto que sim, Por mais que talvez seja um feedback que você não concorda, ainda assim é uma visão de uma pessoa que você está aprendendo, né? Então, talvez quando você interagir com uma pessoa, talvez com essa pessoa que te deu o feedback ou uma outra parecida, se você refletiu sobre aquilo, mesmo não concordando, você já sabe como você molda o seu comportamento, a sua fala, o que for para lidar com aquela pessoa, né? Então, sim, eu acho que dá com certeza para você usar isso a seu favor. O feedback é extremamente forte, né? Então... Posso fazer o papel do dominante opositor? Vai lá. Vai lá, amigo do Maurício de Souza. Vai lá, fala. Sacanagem. É bom, eu acho que traga sim. aí. Eu acho que sim. Eu acho que o feedback é fantástico. Ferramenta que tem evolução. Feedback para mim é evolução. O único cuidado que eu tomo aí é da onde vem esse feedback. Então, quem tá te passando esse feedback, às vezes, eu já vi isso acontecer, de pessoas que não têm aquele nível de conhecimento, talvez não tenha, que a gente falou bastante conhecimento no final, né? Você comentou bastante, Jéssica. Então, você sabe que a pessoa talvez não tenha aquele nível de conhecimento, ele tem uma percepção diferente e, às vezes, o feedback é muito mais sobre ele do que sobre o seu trabalho. Então, feedback para mim é uma ferramenta que não é para ser utilizada assim. Feedback, vou te falar, vou te dar feedback. Eu acho que receber feedback não é engolir aquilo e falar assim, nossa, beleza, eu aprendi. Eu acho que feedback primeiro deixa eu ver se isso faz sentido. Porque se não fizer sentido, é o seu papel de quem recebeu o feedback, dar o feedback para a pessoa falar, eu não concordo com o que você falou por causa de A, B e C. Eu vejo que o feedback é muito utilizado assim, eu vou falar para você e eu quero que você evolua e você pense nisso, mas o pessoal não dá essa devolutiva do feedback, de falar assim, Jéssica, olha, eu sei que você me falou isso, eu entendi o seu ponto, mas eu acho que você não enxergou isso aqui que estava acontecendo. Aí a pessoa que deu o feedback primeiro, ela se sente ofendida, ela se sente assim, você não tá me escutando, você não tá prestando atenção, você não sei o quê. Então, por isso que eu acho que não necessariamente mata, Zé. Entende? Eu acho que talvez vai matar quem deu o feedback inicial, sabe? É só para ser um pouco... Eu concordo com você e aí... Fala, Jéssica, por favor. Eu tenho 2 pontos, né? Às vezes o feedback, e isso eu concordo, tá? Não é todo mundo que pode receber ou dar um feedback. Acho que tem situações e situações. Lembram lá do Nietzsche? Então a gente tem 2 caminhos, né? É muito possivelmente, se a pessoa não tem ali uma reflexão e está muito ligada nisso, porque a gente recebe feedback a todo momento, né?
Talvez numa empresa, quando é um feedback mais formal, assim, vamos tomar um café, você já sabe que o bicho vai pegar, né? Você talvez já tendencie a tentar fazer esse caminho se você já conhece um pouco do feedback, né? De ficar mais forte. Se não, a maioria das pessoas vai pelo outro caminho, né? E é interessante que você falou do feedback, que muitas vezes a gente está falando sobre nós, né? E aí me vem muito forte do Freud, né? Eu estou falando o meu espelho, né? É a minha imagem, é o meu entendimento, não é necessariamente você. Mas aí que tá, né? Se você tá no caminho lá de se tornar mais forte, da reflexão do Nietzsche, cara, você tá percebendo que o feedback é sobre ele, não é sobre você. Né? Se você consegue perceber, beleza. Se você não consegue, você já começa a talvez tentar pensar, putz, tá, então ele vê o meu trabalho dessa forma. O que eu posso fazer, então, para ele ver o meu trabalho de uma outra forma, né? Eu tento moldar meu comportamento. Mas, de novo, né, a gente tem que ir sempre para o caminho da reflexão, porque conflito por conflito, feedback por feedback, não gera evolução. Pode, inclusive, destruir a vida de muitas pessoas, né? Um feedback mal colocado. E tem muitas Eu tô querendo fazer umas perguntas sobre feedback, mas eu acho que vai acabar puxando para outro assunto. Eu tô me segurando aqui. Porque eu gostei da sua colocação do caminho natural e reflexão que você coloca nesse outro caminho, então você vai refletir. E aí você tem a vontade de superação. Acho que é isso, né? Isso. Então aí você vai superar. E aí vai te fortalecer, né? Isso. Eu acho que é o seguinte, acho que a última sobre esse assunto, eu vou falar, depois se quiser complementar alguém. Receber feedback eu acho que é uma arte. A gente tem que aprender a fazer esses filtros, ter esse poder de chegar nesse caminho que você está colocando. Outros autores, estudiosos colocam como, né, controlar o seu emocional, refletir, né, entrar pelo, né, o pessoal, sistema 1, se for lá o Kahneman, né? Então você está no seu racional e não ir pro emocional. E aí você consegue evoluir a partir desse momento. Então, por isso que eu acho que receber um feedback é uma arte que as pessoas deveriam praticar primeiramente. E aí depois que ela aprendeu a receber, que ela vai estudar e aprender a dar o feedback. Porque eu acho que vai ajudar ela melhor para dar. Acho que vou parar aqui. Eu vou parar aqui no meu pensamento. Porque a gente vai falar de feedback e... eu não vou discutir isso com você, porque você sabe que a gente vai ficar aqui fazer uma live só sobre isso, né? Boa. Então, Caraca. Isso aí, algumas coisas que você falou, 50% ali eu concordo, mas quando tem um pedacinho ali que eu acho que vale uma reflexão, mas não é a live de hoje. Eu vou fazer um jabá. Tem post no meu blog sobre System 1, System 2, sobre reflexão. Deixa o jabá. E o blog é, mais uma vez... jessicaferrari.org. Vai aparecer aí embaixo aí. Eu gostei que você trouxe também na palestra, você falou sobre a angústia, né? E as 5 ou 6... negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Isso, são 5. Então, que eu acho que todo mundo passa inconscientemente, acho que a maioria passa consciente por esse processo em várias fases da vida, inclusive no trabalho, né? Eu achei muito interessante isso que você colocou. E aí eu lembro da girafa. Você viu esse, Jéssica, o vídeo da girafa atolada? Depois eu mando pra você. Não, manda não, tu vai contar aqui pra todo mundo. Não, é só isso que ela falou. Tem uma animação falando sobre isso, que é uma girafa que caiu na lama e ela começa a afundar. Ela começa a negar, nada, isso aqui não é nada, eu vou sair daqui. Aí, como ela começa a afundar, ela passa por todos esses processos. A gente coloca no vídeo aqui, um pedacinho, o link, a referência pra todo mundo assistir. Legal assistir. Gostei da referência, né? Eu ia puxar outra coisa da girafa já. Deixa eu quieto, vambora, vamos continuar. E já assim, pô, e o otimista, né? Porque. Não vou falar da girafa, vou voltar lá, na negação. Quando o cara tá sendo negativo, né? Tá na negação, quando ele tá sendo otimista. Como é que essa linha tênue aí? Porque agora Por exemplo, vou dar o exemplo da girafa que você contou, né? A girafa caiu, não, eu vou sair. Eu tô negando, certo? Que eu tô afundando. Mas o otimista também não pensa a mesma coisa? Não, eu vou sair daqui. Ou que não é um passo a passo. Não é um passo a passo. Então, talvez ele não vai para negação, ele já vai para depressão.
saca? Não é um passo a passo. Você passa por eles, não é exatamente na mesma ordem. Às vezes você pode ficar na depressão, raiva e já ir para aceitação. Depende da pessoa, depende do cenário. Eu vejo a diferença dos dois é assim, ó. O otimista é aquele que tá vendo no futuro. Ele fala assim, olha, cara, nós vamos chegar lá. Não, vai dar tudo certo. Isso é o otimista. O negação é assim, ó, eu tô na lama, mas aí eu tô pensando, eu tô afundando. Eu tô negando que eu tô na lama, aí eu tô negando a realidade. Então, acho que a negação é você negar a realidade. O otimista é você projetar o futuro com um futuro melhor. Não, vai dar certo. Isso é um otimismo. Agora, fala assim, quando você está atolando a lama e você fala assim, não, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Você está negando a realidade. Fala assim, olha, gente, você está na lama, você está afundando. Como assim? Os números estão mostrando aqui, ó. Não, a gente não tá, a gente está performando. Não, mas olha o número aqui, ó, vocês não estão performando. Aí isso aí você está negando a realidade. Agora, otimista... Vai lá. Continua, desculpa. Não, aí só fechando, tipo assim, aí o otimista é assim, vamos iniciar, por exemplo, um projeto e, vai dar tudo certo. Isso é ser otimista. É a minha visão sobre essa diferença dos dois. Quando a pandemia começou, você conseguia ver todos os passos que a gente estava passando. E a negação era tipo, não, tá lá na China, não vai chegar aqui. Exato. Ou, chegou aqui, não, mas não dá nada não, não vai acontecer nada. Só grupo de risco, não vai acontecer nada. Exatamente. Muito bom. Saúde pra mim, sai corona, né? Estamos aqui na gravação. A corona, falou do corona, ele apareceu. Viu? Vai negar? Ou você vai falar que você não... Não sei se eu vou negar. Você vai ser otimista, falar que você não pega? Não sei. Eu sou otimista que no momento não estou com ele. Pode ser assim? Pode ser. Você falou uma coisa muito interessante, Jéssica, que eu já vivenciei, eu acredito, que é o individualismo e a sobrevivência de si mesmo dentro do grupo. Dentro do grupo. Isso. E aí você trouxe a história dos porcos espinhos, né? Cara, eu queria que você explorasse, até desse aí algum exemplo que você tenha pra gente entender o quanto a gente é porco espinho no trabalho e na vida, né? Ou estamos, né? Vou te mudar, né? Ou estamos porcos espinhos, né? Em certos momentos da nossa vida. Ou estivemos. Tem dois filósofos que falam sobre isso, quer dizer, três, né? Tem o Schopenhauer, tem o Leandro Carnal, não sei se eu posso chamar ele de filósofo ou pensador, mas ele tem um livro dedicado, que é a Teoria dos Porcos Espinhos, e você tem um pouco do Bauman também, né? Que fala da questão da liquidez, né? O mundo muda tão rápido e eu não sei como lidar com aquilo, e eu vou mudando, e eu vou sofrendo com aquilo, porque talvez os meus padrões são os antigos, mas é a forma que eu tenho de sobreviver no mundo que eu tô hoje, né? E quando a gente fala do porco espinho, né, ele tá lá próximo um do outro, tá doendo pra caramba, mas também se ele ficar muito para fora, ele vai morrer de frio, né? Então, imagina assim, putz, eu preciso pagar minhas contas. Tô aqui no grupo, não tá um grupo legal, putz, estão tomando uma decisão ali que, putz, não curti, mas não tem ninguém anotando. Eu tenho a esperança de talvez lá na frente ninguém lembrar desse ponto aqui que eu não curti. Vou ficar quieto aqui. Aí você fica, né? Aí passa o tempo, tal, chega para ver o resultado, né? Dá tudo errado porque ninguém anotou, ninguém lembra o que aconteceu. Então é uma forma talvez talvez não, né? Mas consciente de você manter a sua própria sobrevivência dentro daquele grupo ali. Mas tem a questão também da inconsciente, né? Às vezes você sabe que aquela decisão vai te afetar de uma forma negativa. Você, não, mas eu preciso mudar. Aí passa 2 horas, você já não lembra mais, né? Porque você cai no automático, você cai lá no System 1, que a gente comentou agora de pouco, né, Zé? Você cai lá no System 1, fica lá, esquece que você aprendeu aquilo naquela reunião, e chega lá na hora do resultado e já era, né? Você não executou o que você tinha que fazer, você não mudou o que você tinha que fazer. Então, eu vejo as duas coisas, tá? O nosso automático sempre tendenciando a gente para nossa própria sobrevivência, né? Não gastar energia aprendendo essa coisa nova e criando esse hábito novo. E também vejo a questão, putz, eu sei que isso não é bom se, por exemplo, vão implantar tal indicador. Tenho medo dele.
Eu não quero que implantem, não. Vou ficar quieto. E aí, lá na hora do vamos ver, né, se eu ganhei tempo com aquilo, melhor ainda. Legal. Show de bola. Douglas. Eu achei interessante. Vou deixar para você aí. Eu achei interessante o minutos finais. Vixe, tô na metade da minha anotação aqui, hein? Já estamos pro finalmente aqui, né? Eu achei interessante, Jéssica, a sua fala da escolha entre dor e frio. Para mim, assim, caiu de uma forma, uma reflexão, assim, não tem uma escolha boa. Sabe? As duas escolhas são ruins. Ou eu vou passar frio, isso é ruim. Eu, particularmente, venho do Mato Grosso do Sul. Imagina, lá é calor pra caramba. Passar frio, pra mim, é uma escolha ruim. Ou se eu chegar perto, é dor, que também é um resultado ruim. Então, como que... Só compartilhando isso, porque eu achei assim, às vezes o nosso movimento, nem sempre esse caminho ele vai ter algo meio filosófico que a gente fala que existe uma felicidade, né? Um time feliz, um time que não vai ter problema. Você pode ir... Os dois extremos podem ser ruins, e você tem que, para não ficar pior, ou para a sobrevivência do time, você tem que ficar fazendo esse caminho entre dois lados ruins, né? Isso acontece? Acontece, e aí a gente pode trazer até do Spinoza, né, com relação a isso. O Spinoza fala, agora não sei se é Descartes, Spinoza, ou se é algum outro, mas é um do grupinho ali do Spinoza e do Descartes. Eles falam que a gente tem a tendência a acreditar, putz, esse ano de 2020 eu sofri pra caramba. Putz, sofri pra caramba, né? Bom, então, sempre depois do sofrimento, vai ter alguma coisa muito bacana que vai acontecer comigo. Então, 2021, 2020 foi um lixo, mas 2021 vai ser top. Porque a gente tem essa cultura muito forte, né, de que há um equilíbrio no universo. E não é bem assim, né? É impossível a gente entrar em equilíbrio. Tem até um estudo que eles fizeram para saber quantas horas o nosso dia tinha que ter para a gente ter um equilíbrio na vida, né? Então, cuidar da saúde, fazer exercício físico, trabalhar, ficar com a família, tal. Eu sei que deu muito mais do que 24 horas no dia, né? Mas é uma ideia que vende muito bem, né? Vamos entrar em equilíbrio. Mas nem os monges entram em equilíbrios, né? Eles fazem jejuns intermitentes, sai de uma dor, vai para outra. Não tem essa questão de equilíbrio. Então, no próprio porco espinho, né? Ou você vai estar com muito frio, ou você vai estar com muita dor. Pelo menos, sabe, tô com dor de cabeça e vou dar uma martelada no meu dedão, porque a dor de cabeça vai parar. É a mesma coisa, né? A gente acaba trocando uma dor pela outra quando uma tá insuportável. Cara, eu vejo que isso é um nível de maturidade muito legal, porque a gente saiu de 2020 da pandemia. Então, estou fazendo uma ligação do que você comentou. Não, 2021 não vai ter pandemia, vai dar tudo certo. Mas talvez a gente está na dor e a gente vai pro frio, né? 2021 pode vir o frio. E se o time tiver essa maturidade, que o frio nos espera, você consegue levar recursos para 2021, né? Você fala assim, pô, a gente tá na dor, mas depois da dor vem o frio. Então, quais são os recursos necessários para que a gente dá um jeito aí para não sofrer tanto nesse frio? E não ter essa visão otimista, né? Só de tipo, não, tá tudo bem, a gente não precisa fazer nada que vai dar tudo certo, né? Fala, não é não fazer nada. Quais recursos nós precisamos para passar o frio? Eu achei legal essa analogia aí que você falou. E sabe qual o gancho que a gente consegue dar? Quando, por exemplo, a gente traz agilidade para um time, e ele acha que ele vai sofrer um pouquinho, né, para aprender agilidade, mas depois vai melhorar, né? E nem sempre isso acontece, né? A gente vai acabar com um desafio aqui, mas vai encontrar um outro, né? Uma outra dor para a gente melhorar, né? Então, não existe isso de fracasso, sucesso, sucesso, fracasso. O universo não funciona assim, gente, infelizmente. Ou felizmente. Essa notícia que vocês estão dando é tipo assim, quem tá ouvindo, não se preocupe que a sua vida é resolver problema um atrás do outro, porque não vai nunca ficar bem, né? Mas tirando assim esse realize, né, um fato que é fato, assim, eu acho que o que eu tento levar, eu sei que as escolhas que a gente faz vai trazer alguma consequência, né? E normalmente a gente não faz a escolha pensando nas consequências. Faz sentido o que eu tô falando? Então eu tô olhando a consequência daquela minha escolha e eu vou escolher qual consequência eu quero.
Não, eu escolho só a escolha aqui e aí depois a gente vê o que faz, né? Talvez é uma fuga que a gente faz, porque se a gente ficar pensando toda hora na consequência, vai dar um tela azul, né? Na mente da pessoa. Buf, vai dar um piripaque. Mas eu adorei a colocação de vocês aí. E assim, é por isso que talvez algumas pessoas consigam ter a visão de que um problema é coisa boa, né? Independente de qual ela é. E aí a gente pode aproveitar, fazer a famosa frase da vovó, né? Do limão à limonada, né? Então, assim, pô, vai lá e faz e tenta extrair. Eu queria fazer não significa que a limonada vai ser boa. Exato. É fazer uma limonada. Não quer dizer que ela não vai ser docinha, né? Fazer uma limonada, mas não que ela é gostosa. Tirar algo de bom. Muito bem, muito boa colocação, Douglas. Bom complemento. Já que a gente tá encerrando aqui, já até passamos alguns minutos aí do tempo normal que a gente tenta aqui para não ficar tão grande, porque a galera... a pergunta é, você trouxe no final da palestra, você fez tipo quase que um resumo, você tentou fazer um resumo, ou fez um resumo, né? Que aí você trouxe a reflexão, a vontade, e aí você coloca as fotos dos filósofos, né? Então a reflexão é o Spinoza, a vontade é o Nietzsche. É o Nietzsche. Né? A ação, que aí depois da reflexão você vai ter uma vontade, aí você vai gerar uma ação né? Estoico. Preciso. Né? E aí vem o dito cujo do tal do Bilu, ET Bilu. Que Bilu é esse que eu nunca ouvi falar desse cara? Conta aí, só pra quem tá ouvindo e não viu a palestra. Se você não viu, veja a palestra, foi muito legal. É o conhecimento, o Bilu do conhecimento, né? O ET Bilu. O que é esse? Da onde vem esse cara aí? Cara, eu não sei se é algo daqui de São Paulo, agora que você me deu talvez a luz, mas vocês não conhecem o ET de Varginha? Sim. De Varginha. É o ET Bilu. Ele chama Bilu. Ele chama Bilu, não é de Varginha, o cara? O sobrenome dele é Varginha? Deram o nome. ET Bilu. E aí, ele deu uma entrevista uma vez pro CQC e ele falou assim... Peraí. Não, vai confundir. O Bilu deu uma entrevista pro CQC. O ET foi dar uma entrevista? Exato. Vocês CQC. Né? No CQC. Não, na verdade, o CQC estava lá no meio da mata e ele apareceu, né? Agora eu não sei se é uma frase que ele sempre usava, mas eu sei que marcou muito na época. E aí, ET, você quer deixar alguma última mensagem para nossa audiência? Aí eu quero. Busquem conhecimento. Sacou? Se você viu a palestra, que nem eu aqui, que raios é esse ET Bilu na história? Quem que é esse cara? Né? Que filósofo é esse que chamava ET Bilu que a gente nunca ouviu falar? Muito bom, busca conhecimento. Ô, Jéssica, dentro disso que você falou, eu me lembrei do Flávio Augusto falando, quando você pegou esses 3 pilares primeiro aqui, reflexão, vontade e ação, se você só tiver esses 3, você teria um idiota motivado? Porque sem conhecimento... Essa é a pergunta para acabar aqui, ó, já vou avisar. Pergunta final que eu quero ver a resposta da gente. Como é que é? Repete a pergunta aí, Douglas, por favor. Eu tenho os pilares da reflexão, da vontade e vou para ação, sem o conhecimento, eu tenho um idiota motivado? Idiota é uma palavra muito forte, não é verdade? Dizem que quem não tem o conhecimento seria ignorante com relação àquilo, né? Ainda acho ignorante um pouco pesado, mas daria para talvez colocar melhor do que idiota. Porque, às vezes, o cara... É um ciclo PDCA, né? Se você parar para observar, né? Você vai para reflexão, para ação, né? Para vontade de superação e vai para ação, né? Só que você só consegue aplicar isso se você tem conhecimento. Se você não é iluminado, né? Que aquilo ali precisa mudar, né? Ou porque você quer de forma interna ou de forma externa, né? Não vai adiantar. Talvez você nem vá você nem vá para esse ciclo, né? Da reflexão, da vontade de superação e para ação. Você nem vai startar ele, porque você não sabe que aquilo tem que ser mudado de alguma forma, ou que faz sentido para você. Eu gosto de uma ideia que o Joel J. ele falou sobre isso uma vez, numa live que eu assisti. A diferença de informação, conhecimento e aprendizagem. Eu acho que isso é fantástico. Não adianta você ter toda a informação, que a
união de essa informação vai tirar conhecimento, e se você não tem a prática disso, você nunca vai ter aprendizagem. Então, a prática leva à perfeição. A PNL fala isso, praticar, praticar, praticar. Praticar. Muito bom. É isso mesmo. Caramba. Eu gostei dessa colocação do ignorante, viu? E da separação do idiota. Porque o idiota até é forte, né? Idiota, curiosidade dicionárica, nem sei se tem essa palavra em português, né? É pouco inteligente, estúpido, ignorante, imbecil. Essa é uma das definições do idiota no dicionário Aurélio, tá bom? Tô olhando aqui, tá aqui do lado do dicionário, né? Bom. Então, assim, ou também é pretensioso. Né? Então, Faz aí, sentido. né? a gente pega as palavras e a gente só conhece uma das definições e pode enjoar. Então tá aí o idiota, adorei a colocação. E eu gosto muito da palavra ignorante porque a gente confunde também ela. A gente acha que é xingamento. Não, eu sou ignorante. Sim. Em algum assunto. Não sei tudo, né? Então, assim, chamar alguém de ignorante, não, muitas vezes não. Se alguém me chama de ignorante, eu não me sinto como um xingamento, né? Pode ser do assunto, realmente, eu não sei, não entendo nada. Muito legal. Jéssica, sim, eu queria ficar mais aqui com vocês dois, tá maravilhoso o bate-papo, as perguntas. Eu pulei um monte aqui, tá? Você foi pro final, a pirâmide, ó. Eu fiz aqui, ó. Você falou, tá, não dá pra ver, tá muito luz. Brilhante, Luz. Mas a pirâmide eu pulei tudo aqui, tá bom? Mas tudo bem. Um segundo bate-papo, quem sabe? Ai, vamos fecha a vida. Vamos ficar mais um tempinho aqui, ó. Eu vou cortar. Tá bom? Não, tudo bem. Parte 2. Eu acho que, na minha opinião, eu acho que vale um segundo bate-papo com a Jéssica. No momento da gente aprofundar mais esse assunto. Eu topo, adoro. Vocês perceberam, né? Eu gosto bem pouquinho do assunto, então, vocês me deixarem aqui, eu vou... Eu faria um parte 2 depois, com mais aprofundado isso que a gente falou. Combinado. Aceita? Topa o convite, Jéssica? Vamos lá. Show. Agradecer, Jéssica. Obrigado. Muito, assim, de coração, ter compartilhado. O assunto é muito legal. Eu, particularmente, gosto de pensar, né? De ser um ser pensante, refletir. Douglas, suas palavras finais, depois eu passo pra Jéssica dar o recado final dela e a gente agradece a galera. Jéssica, fantástico. Esse assunto aqui também, se deixar, a gente vai ficar a noite inteira. Você sabe que um assunto puxou, você viu que a gente começou, de repente foi pro Enneagrama, foi para feedback, começou a sair os assuntos. Se deixar, a gente vai ficar a noite inteira aqui. A pirâmide, eu achei ela muito incrível. Eu acho que vale um bate-papo da gente falar só disso aqui, porque é muito real. Cada vez que você falava sobre a pirâmide, eu via esse ciclo se acontecendo, sabe? Ele acontecendo várias vezes. E, fantástico, parabéns pelo profissional que você é, pelo nível de conhecimento que você é, e contamos aí com você um segundo bate-papo aí pra gente usar os dominantes, os opositores, e vamos ver como é que vai ficar tudo isso aí. Muito bom. Jéssica. Sim. Galera, muito obrigada pelo convite. É uma honra incrível estar aqui com vocês. Eu adoro o assunto, então também, se a gente continuar aqui, acho que 3 horas da manhã a gente não termina. Topo sim, uma segunda parte desse bate-papo aí, eu acho muito bacana. Eu agradeço do fundo do meu coração o tempo de vocês e o tempo da galera aí que está assistindo. Muito obrigada. Obrigado. Se você gostou aí do vídeo, deixa comentários aqui embaixo. Faça perguntas, que já que vai ter a segunda parte, se quiser saber uma coisa, manda perguntas aí. Aí a gente junta tudo e a gente combina uma segunda parte. Obrigado aí pra todo mundo e a gente se vê na próxima. Se você gostou do vídeo, dá um curtir aqui embaixo, um joinha, assina o canal, clica no sininho se você quiser saber sempre as novidades que vão ter aqui no canal, e todos os detalhes do vídeo vai estar na descrição aqui para você, beleza? Se você também quiser compartilhar o seu conhecimento aqui no Mundo Compartilhado, você é nosso convidado, nossa convidada. Tá bom? É só você entrar em contato com a gente através do e-mail que está aqui na descrição. Bom, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!